Iniciamos, então, o período do grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Hugo Leal. Deputado Hugo Leal integra a bancada do PROS do Rio de Janeiro, que nessa casa tem tido uma marcante atuação, trazendo a debate não apenas os assuntos do seu estado, o Rio de Janeiro, mas também aquelas questões relevantes que merecem ser abordadas no plenário dessa Casa Legislativa. Portanto, com a palavra, o ilustre representante fluminense dessa Casa. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, vou ocupar essa tribuna agora, no período do grande expediente, falando de um tema que já é conhecedor aqui essa casa, a questão da acidentalidade, a questão da tragédia diária que ocorre nesse país, dos acidentes de trânsito. Para que não possa aqui ser tomado pela emoção em vista do assunto ser de atuação ao longo dos meus 8 anos de mandato, preferi escrever esse discurso e fazê-lo na sua íntegra, para que fique registrado aqui nessa casa essa manifestação de um período que nós estamos vivendo aqui nesse Congresso. Assumo essa tribuna nesta tarde de quinta-feira, que antecede o terceiro domingo de novembro, quando a cada ano é lembrado como o Dia Mundial em memória das vítimas de trânsito, assim definido pela Organização das Nações Unidas, ONU, desde 2005. Para lembrar dos compromissos pactuados pelo Brasil com a década de ação pela segurança no trânsito. Por essa razão, não poderia ser outro o objeto da minha fala, até porque não se trata de comemoração, mas sim de prestar homenagem às pessoas que perderam suas vidas em decorrência de fatalidades ou assassinatos no trânsito, como muitos dizem. Oportunidade esta de estender meu pesar a todos os familiares, amigos que foram apartados do convívio daqueles que se foram. Portanto, não se trata de enaltecermos a morte, e sim de comemorarmos a vida. A Folha de São Paulo, na coluna Opinião, do dia 11 de novembro próximo agora, noticia com auspiciosa a redução em 2014 das mortes de trânsito em relação a 2013. Lemos aqui no corpo do editorial, e é importante que essa casa possa conhecer, exatamente porque tem passagens aqui que manifestam o trabalho dessa Casa Legislativa. Abre aspas. Após 3 anos de aumentos sucessivos, o número de vítimas de acidentes fatais no país caiu 10% em relação a 2012. Entre os estados, chama a atenção a redução verificada no Rio de Janeiro, 44%. São Paulo, por sua vez, apresentou resultado mais modesto, com queda de 8%. E prossegue. Em termos absolutos, contudo, as cifras ainda são assustadoras. Dados preliminares do Sistema Único de Saúde mostram que 40.500 pessoas morrem nas ruas e estradas brasileiras no período. A exemplo do que se deu em ocasiões anteriores, os avanços registrados em 2013 vieram na sequência de uma modificação legislativa. Vossa Excelência, permite, deputado Hugo? Pois não, deputado. Deixei exatamente a direção dos trabalhos para cumprimentar Vossa Excelência pela abordagem do tema, que é de uma palpitância inquestionável. Não apenas o Rio de Janeiro, mas as outras unidades federadas, enfim, o país como um todo, nós padecemos desses acidentes que, ceifando vidas preciosas, trazem realmente uma preocupação aos administradores. Então, certamente é isso que Vossa Excelência vai, ao término do seu discurso, conclamar aqueles que têm responsabilidade para que adotem medidas rígidas que resguardem a vida daquelas vítimas dos acidentes de trânsito. Cumprimentos a Vossa Excelência. Muito obrigado. Continuando, diz o editorial da Folha de São Paulo, dia 11.
O ano passado foi o primeiro em que vigiu a versão mais rigorosa da lei seca, que elevou as multas para quem dirige sob efeito do álcool e facilitou a comprovação da embriaguez do motorista. Diga-se de passagem, iniciada e votada aqui nessa Casa de Leis. Ilustra comparativamente. Em 2 décadas, houve melhoria significativa apenas em 2 outras oportunidades. Em 1988, logo após entrar em vigor o novo Código de Trânsito Brasileiro, e em 2009, quando pela primeira vez a lei seca valeu pelo ano inteiro. Nesses casos, todavia, as mortes voltaram a crescer pouco tempo depois, reforçando a percepção que, sem fiscalização constante, o simples endurecimento normativo tende a ter efeito passageiro. E continua o editorial. A situação é inaceitável para um país como o Brasil, onde ocorrem 20 mortes por 100 mil habitantes, bem mais que a média mundial, que são de 8 mortes por 100 mil habitantes entre as nações desenvolvidas. Fecha aspas. Digo eu agora no discurso. Sem dúvida, não basta o comprometimento formal do país com as metas estipuladas pela década de ação pela segurança no trânsito, 2011-2020, em reduzir 50% o número de mortes. É preciso ir além das estatísticas que apontam a gradual redução. É preciso ir além dos apontamentos de causas. É preciso criar uma cultura de responsabilidade no trânsito. Essa somente será alcançável com uma educação sistemática e permanente, associada aos aprimoramentos constantes de engenharia de tráfego com tecnologias que permitam a circulação de veículos mais seguros, vias e sinalização adequadas e uma fiscalização eficiente e persistente. Não é por outra razão que amanhã, dia 13, estarão reunidos nesta cidade, aqui em Brasília, os amigos da década, isto é, representantes de instituições e organizações públicas internacionais de mais de 20 países para tratarem da organização da 2ª Conferência Ministerial Global sobre Segurança Viária, que acontecerá aqui em Brasília no mês de novembro do ano que vem, de 2015. É bom lembrar que foi durante a primeira conferência em Moscou, no ano de 2009, que os participantes de mais de 170 países recomendaram à Organização das Nações Unidas e à Organização Mundial da Saúde a deflagração de um pacto mundial em defesa da preservação da vida no trânsito. Tive o privilégio de representar, como deputado e como presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, o Poder Legislativo brasileiro nesta primeira conferência. Assim, o surgimento da década foi pactuado por meio da resolução da ONU 64255, publicada em 2 de março de 2010, embasada por estudos da OMS, que estimou para o ano de 2009 cerca de 1.300.000 mortes por acidente de trânsito em 178 países. O pacto consubstancia em recomendações orientando os países membros para elaborarem plano nacional para estabelecer e regular as indispensáveis ações na área de prevenção e segurança no trânsito durante o decênio estabelecido, isto é, 2011 a 2020, tendo como meta principal estabilizar e reduzir em até 50% as mortes e os ferimentos provocados pelo trânsito em todo o mundo. Segundo os estudos da ONU, da OMS, 1.300.000 pessoas perdem suas vidas todos os anos no trânsito e outros 50 milhões sobrevivem, mas com alguma sequela. Os acidentes de trânsito representam no mundo, vejam senhores, a 3ª causa de morte na faixa de 30 a 44 anos. A 2ª causa de mortes nas pessoas na faixa de 5 a 14 anos. E a 1ª causa de morte nas pessoas de 15 a 29 anos. Prestem bem atenção, de 15 a 29 anos, no mundo todo, a 1ª causa de mortes são os acidentes de trânsito.
O custo dos acidentes de trânsito no mundo já foram estimados entre o primeiro e o segundo PIB dos países, ou ainda um custo total de 518 bilhões de dólares por ano. No setor saúde, o impacto é significativo, particularmente nos países de baixa e média renda, onde o trânsito responde pela sobrecarga de pronto-socorros, dos setores de radiologia, fisioterapia e reabilitação. Em países em desenvolvimento, as lesões do trânsito podem representar a metade da ocupação dos centros cirúrgicos e entre 30% a 86% das hospitalizações. Há, contudo, consequências menos tangenciáveis ou de difícil mensuração, como a desestruturação de núcleos familiares, perda de arrimos e sequelas de longo prazo. Portanto, o problema é global, mas a questão é muito mais grave nos países de média e baixa renda, seja em relação ao quadro vigente, seja em relação ao cenário projetado até 2020, quando se encerra o pacto e teremos um balanço dos avanços e ou retrocessos. O Brasil integra o grupo de países que possuem as mais altas taxas de mortalidade no trânsito, 20 mortes por 100 mil habitantes. Esses países respondem por 90% de todas as mortes no trânsito, apesar de registrarem menos da metade da frota mundial de veículos. Na avaliação da ONU e da OMS, se nada for feito, já é imediatamente a violência no trânsito alcançará quase 2 milhões de pessoas no mundo em 2020, saltando da 9ª para a 5ª posição do ranking das causas de morte no planeta até 2030. Essa projeção está diretamente relacionada ao aumento dos índices de motorização dos países pobres e emergentes, sem a indispensável equivalência do quesito proteção à vida, com investimentos consistentes e permanentes na segurança viária. Mas o que o Brasil fez de efetivo para a redução da violência no trânsito? Quando foi instituída a década, em maio de 2011, a sociedade brasileira, por meio do Comitê Nacional de Mobilização pela Saúde, Segurança e Paz no Trânsito, apresentou ao governo federal, em agosto do mesmo ano, a sua contribuição, o Plano Nacional de Redução de Acidentes e Segurança Viária da década 2011-2020, dividido em 27 ações executivas. Não obstante, passados mais de 3 anos, ainda carece de ser posto em prática. Para compensar a falta de um plano nacional que contemple todas as recomendações da ONU e da OMS, que inclui a instituição de agência devidamente estruturada para atuar no planejamento e coordenação de todas as ações necessárias, foi lançado pelo governo federal em maio de 2011 o PARADA, Pacto Nacional pela Redução dos Acidentes de Trânsito, Pacto pela Vida, que tem seu foco concentrado nos aspectos da educação e informação, quase que exclusivamente por meio da produção de campanhas publicitárias de curta duração e em datas especiais. Precisamos avançar mais. No campo legislativo, apresentei em 2009 o projeto de lei 6319, instituindo a década do país, dando prazo de 1 ano para que o governo federal submetesse à aprovação do Congresso Nacional de um plano de segurança no trânsito, estabelecendo a produção anual de relatórios de acompanhamento de ações. Esse PL já passou por todas as comissões da Casa, foi aprovado e remetido ao Senado, onde passou a tramitar como PLC número 73/2012 e aonde aguarda na CCJ a emissão do relatório. Merece destaque ainda o PL 5525, de 2009, de autoria do deputado Beto Albuquerque, ao qual apresentei o substitutivo na CVT, que foi aprovado. Esse PL dispõe sobre o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, e que na última terça-feira, na CCJ, foi oferecido parecer de relatoria do deputado Marçal Filho, pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e do substitutivo apresentado na CVT na forma desse mesmo. Concede a parte, não, deputado? Sim, pois não, deputado. Obrigado aí. Primeiro, eu gostaria de parabenizá-lo pelo pronunciamento
Mas mais que isso, conheço há muitos mandatos aqui nesta casa, e Vossa Excelência é um atuante nesses projetos de lei que Vossa Excelência relata, e principalmente na Comissão de Viação e Transportes, onde Vossa Excelência já relatou inúmeros processos importantes, porque também sou membro dessa comissão. E o assunto que Vossa Excelência traz aqui, que acaba sendo vários assuntos, né, são assuntos pertinentes, assuntos importantes, que envolvem segurança de modo geral, mas em especial segurança no trânsito, onde Vossa Excelência tem também um trabalho muito interessante. Ontem mesmo tivemos uma audiência pública, né, com o CNT, com todos os envolvidos na área de transportes e principalmente os dados estatísticos sobre o roubo de cargas neste país, a dificuldade que se tem com a questão de seguro e segurança de modo geral. Da minha avaliação, nós teríamos que constituir aqui, deputado Hugo Leal, uma comissão específica para tratarmos de melhorar, de modificar e fazer uma ampla reforma do sistema de segurança pública neste país. Nós não temos segurança pública, ninguém me convence, né, e se nós tivéssemos tempo aqui, relataríamos histórias internas e fora do país, como funciona. Eu cito o exemplo do Uruguai, aqui pertinho, que acaba sendo exemplo em termos de segurança pública, comparando com o nosso país. Mas o objetivo era parabenizá-lo, cumprimentá-lo e dizer que Vossa Excelência trata-se de um dos grandes parlamentares que esta casa tem, e eu tenho o privilégio de também ser seu amigo pessoal. Parabéns. Obrigado, deputado Edinho. Uma satisfação poder partilhar com Vossa Excelência também ali a bancada da Comissão de Viação e Transportes. Muitos avanços essa casa já produziu e com certeza poderá produzir muito mais, mas não tenha dúvida, nós não podemos abrir mão do nosso papel de legislador, mas também de fiscalização, de ação de fiscalização junto ao Executivo Federal e junto às suas ações desse desdobramento. É o que estou fazendo aqui hoje, prestando contas desses 8 anos de ações em favor da segurança viária, mas também programando ações para o futuro na redução desses acidentes. Agradeço a parte de Vossa Excelência que tem sido um incentivador não só dessa discussão do debate da logística nesse país, do transporte nesse país, mas preocupado também com as vidas que se perdem no trânsito do Brasil. Dando continuidade, não querendo ser redundante, cumpre lembrar os acertos deste Parlamento, dentre eles aqueles apontados por países envolvidos como a iniciativa mais feliz no combate à alcoolemia no trânsito, a qual seja a atualização da Lei Seca, com a edição da Lei 12.760 de 2012, que introduziu novas metodologias para a fiscalização e punições mais rigorosas para quem insiste em beber e dirigir, bem como a recente modificação de 11 dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, majorando os valores das penalidades das infrações de circulação que ameaçam a integridade e a vida das pessoas, como, por exemplo, a ultrapassagens perigosas, a circulação pelo acostamento e os conhecidos pegas ou rachas. Não poderia deixar de registrar, sob o risco de omissão ou equívoco, nesta casa também, nós, infelizmente, não produzimos matérias apenas positivas. Eu não posso deixar de registrar aqui o que constituirá a revogação da Lei 12.619 de 2012, a chamada Lei do Descanso, que, se prevalecer neste plenário, significará sancionar a Lei da Fadiga. Nunca é demais lembrar que as mortes não esperam, elas já estão acontecendo nas estradas deste país, pela certeza da impunidade, visto que alguns pares desta casa incluíram no projeto uma anistia para quem não respeita a lei em vigor. É de lamentar essa insensibilidade, visto que seria suficiente levantar com a própria Polícia Rodoviária Federal quantas horas por dia as rodovias ficam paradas porque uma carreta tombou, colidiu com ônibus ou esparramou carga tóxica ou perigosa na via. Senhor presidente, deputados e deputadas, é preciso enaltecer a vida humana e entender o quanto ela vale, mas, sobretudo, é importante identificar o custo do atraso das entregas que os acidentes provocam e que se refletem no preço de
todas as mercadorias e na eficiência de nossa logística. Acidente, além de trágico e dramático, é também um péssimo negócio. Para ilustrar o que estou dizendo, no Rio Grande do Sul, por exemplo, o estudo do Departamento de Estradas e Rodagens de 2013 apontou que os caminhões não representam nem 5% do total da frota do Estado, mas contribuem, infelizmente, para 35% das mortes. A aprovação do projeto de lei 4246 de 2012, que hoje é chamado de Lei da Fadiga e não Lei do Motorista, constitui um retrocesso, não somente por revogar a Lei 12.619 de 2012, suficientemente boa e avançada, mas por aumentar a jornada de trabalho para 12 horas, reduzir o descanso entre as jornadas para 8 e aumentar o tempo de direção em 5 horas e 30 minutos. Apelo, tempestivamente, ainda que não aprove o PL 4246 de 2012, sob pena de reverter os bons resultados da lei em vigor, conforme atestam os números das indenizações do DPVAT por morte e invalidez na categoria de caminhões e os levantamentos da Polícia Rodoviária no país. Estudos científicos das mais diversas instituições afirmam categoricamente que os motoristas profissionais não deveriam dirigir mais que 8 horas por dia, pois o risco de acidente vai aumentando a partir da 9ª hora. Após 12 horas de direção, o risco dobra e triplica depois de 14 horas. É fácil imaginar o perigo que representa o motorista dirigindo uma carreta com dezenas de toneladas cochilando ao volante. Em nada, eu afirmo, em nada difere de um condutor alcoolizado. Por isso, o profissional da estrada deve respeitar a lei do descanso, dirigir no máximo 10 horas por dia, com paradas de 30 minutos a 1 hora a cada 4 horas. A direção ideal, o ideal é dirigir 2 horas e descansar pelo menos 15 minutos. Dados do DPVAT ao alcance de qualquer um interessado indicam os benefícios da Lei 2.619 em vigor. Em 2013, quando foram pagas a maioria das indenizações por morte e invalidez de acidentes ocorridos depois da entrada em vigor da Lei do Descanso, a queda das indenizações por morte e invalidez é impressionante, revertendo a tendência de crescimento que vinha desde 2008. O Atlas da Acidentalidade, divulgado recentemente pelo programa Volvo de Segurança no Trânsito, comprovou que a queda do número de acidentes com a entrada em vigor da Lei 12.619, a chamada Lei do Descanso do Motorista Profissional, com apenas 6 meses de vigência, reduziu os efeitos de forma imediata. Os números são impressionantes. Os acidentes com veículos comerciais baixou pela primeira vez no período analisado. Os dados são do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Se não, vejamos. Em 2008, foram 123.291 acidentes. Em 2009, 130.529. Em 2010, a tendência de aumento continuava, 155.275 acidentes com veículos comerciais. Em 2011, 162.000. Mas, em 2012, quando entrou em vigor a Lei do Descanso, em 17 de junho, com a fiscalização ainda precária, em menos de 6 meses em vigor, os acidentes baixaram para 153.590 acidentes em veículos comerciais. São dados colhidos apenas nas rodovias federais. Pela primeira vez, desde 2009, uma forte tendência de queda, pois a curva de crescimento indicava que em 2012 seriam aproximadamente 170.000 acidentes, e aconteceram 153.000. Em resumo, se a proposição for aprovada e posteriormente sancionada, teremos mais mortes à chancela deste poder e do governo federal, em emblemática afronta à consolidação das leis do trabalho, que está sendo alterada e, por conseguinte, de revogação de direitos conquistados por trabalhadores, a ensejar, não tenho dúvidas, provocação ao Supremo Tribunal Federal para manifestar quanto à constitucionalidade da matéria. Para concluir, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Para concluir, dos 10 anos previstos pela década de ação pela segurança no trânsito, pactuados e comprometidos pelo país com a ONU e a OMS, restarão
restarão ainda 6 anos para a redução das mortes e lesões no trânsito, mediante uma efetiva e consistente mudança do paradigma nacional de mortes e tragédias. Para que o idealizado seja alcançado, isto é, uma redução de 50% das mortes e dos ferimentos provocados pelo trânsito no mundo e, por conseguinte, no Brasil, muito ainda há por fazer, a começar por acelerar neste poder as proposições legislativas que poderão contribuir para esse intento. E, por outro lado, repensar aqueles que, a exemplo da lei da fadiga, constituem um retrocesso a comprometer os benefícios das leis já existentes. Queremos aproveitar a oportunidade para enaltecer todos os segmentos da sociedade organizada, governos municipais, governos estaduais, o próprio governo federal tem feito a sua parte, pelas contribuições e exemplos na coordenação de estratégias e iniciativas em ações de segurança viária, que, por certo, ajudarão a sociedade a lograr, alcançar uma gradual e sistemática redução nos acidentes de trânsito em nosso país. É pouco, mas é um começo. Portanto, senhor presidente, senhores deputados, nós temos ainda um longo caminho pela frente, mas nós não podemos desistir. Nós temos, muitos passos já foram dados, e espero que os próximos passos sejam para frente, e não do retrocesso. Agradeço mais uma vez a todos, a TV Câmara, a todos os nossos telespectadores, que possam disseminar essa proposta do trânsito seguro. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de passar a palavra para o próximo orador do grande expediente, por precedência regimental, passar pela liderança do PMDB, deputado Edinho Benso. Vossa Excelência tem até 9 minutos. Senhor presidente, colega Exalci, meus caros colegas parlamentares, uso a tribuna nesta oportunidade para falar de que ontem